sétimos anos, agora eu vou recapitular com você mínimo múltiplo comum, que nós pronunciamos MMC, tá? Então, vocês vão verificar que o mínimo múltiplo comum, ele é usado, né, para algumas situações, né, inclusive problemas como vocês têm aí, né, no PET, o probleminha 3. Então, antes de vocês fazerem, eu vou recapitular aqui, tá? Então, veja só, eu coloquei aqui dois exemplos, né? O MMC de 6, de 8 e de 12 e o MMC de 3, de 5, de 4 e de 20. Então, para nós calcularmos ali o mínimo múltiplo comum, nós vamos fazer uma fatoração simultânea dos números. Quer dizer, uma fatoração ao mesmo tempo. Eu posso ter 3, 2, 4, 5, né? Quantos números desejar, eu posso achar o MMC dele. Então, no processo, nós separamos um número do outro por vírgula, tá? Aqui eu estou trabalhando com 3 números, o 6, o 8 e o 12. Todos 3 aqui são divisíveis por 2. Aí, se eu tivesse apenas um número e 2 não fossem divisíveis por 2, eu iria iniciar a minha divisão por 2, tá? Se nós tivermos um número apenas que seja divisível por 2, nós iniciamos essa fatoração por 2. Então, veja só, 6 divididos por 2 dá 3, 8 divididos por 2 dá 4, 12 divididos por 2 dá 6. Ainda temos aqui o 4 e o 6, que são divisíveis por 2. O número 3 não é, então a gente repete. Quando aquele número não é divisível, né, pelo fator que nós colocamos ao lado, nós repetimos, que é o caso do 3. 4 dividido por 2 dá 2. 6 divididos por 2 dá 3. Então, eu ainda tenho aqui o 2, ó, que é divisível por ele mesmo. Repito 3, 2 divididos por 2 dá 1, repito 3. Agora, o 3 é divisível por ele mesmo. 3 divididos por 3 dá 1, repito 1, 3 divididos por 3 dá 1. A partir do momento que todos os quocientes aqui forem 1, nós terminamos a fatoração. E agora? Agora nós vamos multiplicar aqui os fatores que nós usamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, significa que o menor múltiplo comum de 6, de 8 e de 12 é exatamente o 24. Depois, nós temos aqui 4 números, o 3, o 5, o 4 e o 20. Separamos eles por vírgula e verificamos que temos o 4 e o 20 que são divisíveis por 2. Então, nós iniciamos aqui a fatoração por 2. O 3 não é divisível, eu repito. O 5 não é divisível, eu repito. 4 divididos por 2 dá 2. 20 divididos por 2 dá 10. Eu ainda tenho aqui o 2 e o 10, que são divisíveis por 2. Repito 3 e repito 5. 2 divididos por 2 dá 1. 10 divididos por 2 dá 5. Agora, não tenho mais número divisível por 2, mas eu tenho número divisível por 3. 3 divididos por ele mesmo dá 1. O 5 não é divisível, eu repito. Repito 1. 5 não é divisível, eu repito. Agora, eu vou usar aqui como fator primo o 5. Repito 1. 5
5 dividido por 5 dá 1. Repito 1. 5 dividido por 5 dá 1. Encerrei a minha fatoração, porque o quociente dos 4 números aqui resultou em 1. Agora, então, eu vou multiplicar esses fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, temos aqui, ó, né, o menor múltiplo comum de 3, de 5, de 4 e de 20, né? É exatamente o 60. Eu espero, então, que vocês tenham, né, lembrado, né, do cálculo do MMC, porque agora nós vamos aplicar aí, né, na questão número 3 do PET e exercícios complementares aí, né, no decorrer dessa semana. Então, aí na questão 3, diz assim: o médico de Roseli lhe receitou 3 medicamentos e cada um deve ser tomado em horários diferentes. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o medicamento B de 5 em 5 horas e o medicamento C de 6 em 6 horas. Sabendo que ela tomou inicialmente os 3 ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá tomar estes 3 medicamentos ao mesmo tempo novamente? Então, o cálculo que nós usamos aqui para resolver essa situação, problema, é o MMC. Você vai descobrir aí qual é o menor múltiplo comum entre o 4, o 5 e o 6. Então, depois que você calcular aí o MMC, você vai marcar aqui de quanto em quanto tempo vai haver a coincidência aí, né, dela tomar as 3 medicações juntas. Depois de quantas horas isso vai acontecer? Entendido, gente? Então, vocês irão fazer aí o número 3 e depois nós vamos passar para o número 5, tá? O exercício 5, né? Nós temos aí uma tabela com números de 1 a 100. Se você quiser usar aí lápis de cor, né, para fazer essa atividade, você pode usar. Então, veja só, na letra A é para você marcar com um traço horizontal todos os números primos. Então, procurem usar, por exemplo, aí uma cor, a cor que vocês quiserem, tá? E aí você, então, pode, de repente, pintar, que eu acho que fica mais fácil, todos os números que forem primos. Por exemplo, se você escolheu a cor amarela, você vai pintar todos os números primos aí de amarelo. Depois é para você circular todos os múltiplos de 5. Então, os múltiplos de 5 são todos aqueles números que terminam em 5 e 0, né? Então, você pode usar aí um outro lápis de cor, por exemplo, o lápis vermelho. Então, circulem todos eles. Depois, na letra C, faça um traço diagonal em todos os múltiplos de 4. Por exemplo, você vai pegar aí um lápis verde, né? E vai colocar um traço em diagonal em todos aqueles números que são múltiplos de 4. Múltiplos de 4 é aquela sequência que vai de 4 em 4. Pode acontecer de você ter circulado o número e ter que colocar aí um traço diagonal? Pode, sem problema nenhum. Por isso é que eu tô até pedindo para usar lápis de cor aí, para ficar bem visível. Marque com um ponto todos os divisores de 75. Então, você pode pegar, por exemplo, um lápis de cor azul, né? Então, aonde tiver os divisores de 75, você faz um pontinho ao lado deles. Para facilitar, façam aí o processo da fatoração
para você não esquecer de nenhum divisor de 75, ok, gente? Bom, agora, o que está sendo pedido na letra E? Existe algum ou alguns números que foram marcados nas letras B e C ao mesmo tempo? Então, se ao mesmo tempo, né, foi o que eu já disse, você usou, né, cores diferentes aí relacionados à questão B e à questão C, múltiplos de 5 e múltiplos de 4 ao mesmo tempo, você vai colocar aí, se usou, você vai colocar sim, e está pedindo para você descrever. Então, ao lado, né, do sim, você vai colocar, né, todos aqueles números aí que são múltiplos de 5 e múltiplos de 4 ao mesmo tempo. Depois ele quer saber qual é o menor desses números que você respondeu. E o que este número significa, né? Então, esse menor número aí da sequência que você escreveu, qual é a relação dele com os outros números, ok? Então, gente, vai ficar essas duas atividades para vocês fazerem, né? Pode fazer aí em aula, né? Se der para acabar tudo, beleza. E nós corrigiremos na próxima aula, que é quarta-feira, ok?